Nós vamos agora fechar esse painel com a cofundadora do Pacto contra a Fome, a Maria Siqueira. O tema é segurança alimentar. Quais as soluções para erradicar a fome? Tema muito importante e relevante. Obrigada, viu? Boa tarde, me escutam todos? Que bom tê-los todos aqui ainda nesse fim de tarde, uma tarde tão cheia de aprendizado, conteúdo. Eu espero que a gente feche o dia com ainda mais propósito para seguir em frente aqui na nossa jornada. Queria começar agradecendo, em nome da Jaque, o Canal Rural e o seu papel fundamental na promoção da agenda de segurança alimentar no Brasil. Tem sido um prazer estar em parceria aí com vocês do Canal Rural. Bom, eu acho que para falar da transformação de um problema tão sistêmico no Brasil como o combate à fome, a gente tem que falar com o agronegócio. Hoje a gente está falando de um segmento que tem aí quase 1/4 do PIB brasileiro e se o agro quiser, a gente pode erradicar a fome no Brasil. E é um pouquinho desse papel e dessa contribuição que a gente quer conversar aqui hoje. Bom, o Pacto contra a Fome é uma organização lucrativos que nasceu em 2022, quando a gente vivia um contexto de mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome. A gente reúne aí um grupo de 40 cofundadores que estão posicionados em diversos segmentos da sociedade brasileira. Então, desde o CEO da Rumo Logística, que tem um papel fundamental na logística do agronegócio, até pesquisadores da Embrapa, líderes do varejo. A Geis Diniz é a idealizadora e fundadora do movimento. Então, pessoas com muito conhecimento e com um papel fundamental para a gente conseguir avançar essa agenda. E a gente nasce com um desafio de reconhecer aquilo que já existe para que a gente consiga ganhar mais celeridade para chegar em 2030 sem nenhuma pessoa no Brasil com fome. A missão do Pacto é que a gente consiga engajar e mobilizar toda a sociedade, que a gente acredita que é fundamental para que a gente consiga realmente resolver o problema de forma estruturante e, ao mesmo tempo, apoiar as iniciativas que já existem para que elas atuem com ainda mais potência. O que a gente está dizendo aqui é que não é necessário reinventar a roda para a gente erradicar a fome no Brasil. As soluções estão postas e o nosso desafio é conseguir apoiá-las para que elas tenham ainda mais tração e potência. A gente toca aí uma grande parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque a gente está falando de um problema sistêmico e com causas raízes bastante estruturantes. Um pouquinho da nossa realidade atual. Já apareceu um tanto dos dados aí de insegurança alimentar a nível global, mas queria que, pelo menos com essa mensagem, todos saíssem daqui. O tamanho da incoerência que a gente vive no Brasil hoje. A gente tem, ao mesmo tempo, mais de 8 milhões de pessoas passando por insegurança alimentar grave, que é quando não se comeu hoje, não se sabe também se vai comer amanhã. Então, é o nível quando esse direito foi completamente negado. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí um desperdício absurdo ao longo de toda a cadeia de alimentos. O Pacto contra a Fome realizou um estudo estimado com dados da Embrapa, do IBGE, do Censo IBGE, e chegamos a um volume de desperdício de 55 milhões de toneladas ao longo de toda a cadeia de alimentos. Isso, à época, era suficiente para alimentar 8 vezes a população em situação de fome. Não significa que se a gente resolve o desperdício, a gente resolve a fome. Mas aqui a gente tem uma potencial alavanca, principalmente no alívio da fome. Esse alimento já foi produzido, ele está próprio para consumo, ele pode chegar na mesa de quem precisa. Então, a gente vê aqui uma oportunidade gigantesca para a gente cuidar do problema na sua emergência. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema sistêmico. Então, o Pacto contra a Fome não atua só nessa agenda de redistribuição de alimentos, mas em agendas que também tocam as causas raízes da fome. A fome é um problema, como eu trouxe, sistêmico e histórico no Brasil. Tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, entendem um tanto disso. É uma realidade que não sai do nosso lado, né? E a gente consegue entender a complexidade dela. Então, a fome, ela é ao mesmo tempo uma endemia, então ela é um problema crônico aqui do nosso país, mas ela também é agravada por questões epidêmicas. Então, por exemplo, a situação de pandemia agravou muito o cenário da fome, porque a gente tem um contexto de crise econômica, social e de saúde pública que deixou esses números muito maiores do que eles são na sua base.
mas ao mesmo tempo um problema endêmico, ou seja, ele já parece que faz parte da nossa sociedade brasileira. E por quê? Porque ele é uma derivação de questões que a gente ainda não conseguiu resolver como país. A primeira delas, a questão da pobreza e da distribuição desigual a recursos e a direitos. E a segunda é o custo e a disponibilidade de alimentos. Então, aqui a gente está falando que no Brasil, menos de 1/4 da população brasileira consegue acessar uma alimentação que é considerada saudável pela FAO. Então, o custo, o preço dos alimentos importa muito, e hoje a gente tem aí um dado que mostra que a gente precisa de meio salário mínimo para conseguir se alimentar de maneira adequada, segundo as últimas pesquisas da FAO. Então, a gente está falando que no Brasil as pessoas não conseguem comer bem, não só porque elas não têm acesso à renda, mas também porque os alimentos custam caro demais. Como é que hoje a gente está entendendo que a fome dialoga com a questão do... Opa, acho que foi um a mais. A gente consegue voltar um? Vermelhinho. Talvez ele tenha ficado oculto, mas a gente queria, super brevemente, também tratar dessa questão do desperdício. O desperdício hoje ele acontece ao longo de toda a cadeia de alimentos. Então, fora do Brasil, a gente tem um desperdício que acontece muito mais na casa do consumidor. No Brasil, em específico, a gente vê uma fotografia bastante séria no campo, que tem a ver com os desafios que a gente falou hoje aqui, de assistência técnico-rural, de acesso à tecnologia, de também eventos climáticos extremos. Então, hoje o campo é muito afetado, inclusive em questões de conseguir tirar uma renda dali por conta dessas questões de desperdício. Então, a gente tem um grande potencial de olhar para essa perspectiva da produção da agricultura e pensar quais que são soluções que podem conectar esse desperdício que acontece no campo com a população em situação de fome e, ao mesmo tempo, como é que a gente contribui para que esse desperdício seja menor, para que essa incoerência seja menor. E por que faz sentido o agronegócio atuar no combate à fome e na redução do desperdício? Primeiro, porque a gente está falando de um nó que nos mantém como Brasil em um ciclo de desenvolvimento socioeconômico muito pior do que o que todos desejamos. Então, a gente acredita que quebrar esse ciclo vicioso da fome é uma grande oportunidade de prosperidade para todos nós. Primeiro porque a gente está falando aqui de questões práticas. A gente tem visto muito que as questões reputacionais tocam o agronegócio. Então, quando a gente fala de um agronegócio atuante na agenda de combate à fome também e na agenda de redução do desperdício, a gente está falando de acesso a novos mercados e de confiança dos consumidores e da população brasileira se consolidando cada vez mais nesse lugar de referência para as mudanças e transformações socioambientais. Ao mesmo tempo, a gente tem, como eu falei, o agro representa uma parte muito significativa do PIB brasileiro e não só. A gente também está falando de muito poder político e influência. Então, como é que a gente pode ter esse segmento atuando em favor do combate à fome? Que é a pergunta que sempre nos fazem como pacto, né? A gente faz essa convocação de venham todos para a luta contra a erradicação da fome e nos perguntam como. Então, aqui a gente vê caminhos muito fundamentais. O primeiro deles é o agronegócio assumir esse papel de agente mobilizador, então, olhando para as soluções que estão no campo, atuando diretamente no desenvolvimento sustentável, olhando para a Cesta Básica Nacional. Então, hoje a gente tem já instituído por Constituição uma série de alimentos que compõem esse grupo que toda a população deveria acessar. Então, esse convite também, vamos voltar a olhar também para o arroz, para o feijão, para a mandioca, para o que está também na mesa da população brasileira, com tanto foco quanto a gente olha para a soja, para o milho, para a pecuária, que isso é fundamental. E o outro ponto é a influência política. A gente tem uma série de medidas que precisam acontecer e avançar no Executivo Federal, no Legislativo e nos estados. Hoje a gente teve aqui, reconheceu várias boas práticas lá no Maranhão. O Maranhão é um dos estados parceiros do Pacto contra a Fome. E a gente tem muita necessidade de apoio na alavancagem do governo para que o governo desempenhe o seu papel fundamental e estruturante na erradicação da fome. Então, como é que a gente coloca esse segmento de tanta pujança a favor dessa agenda também política que a gente precisa movimentar? Por fim, acho que aqui muito inspirados também pelo prêmio Planeta Campo e pelo reconhecimento de tantas boas práticas legais, a gente queria fazer 2 convites. O primeiro deles é para vocês se engajarem no Prêmio Pacto contra a Fome.
Esse ano a gente lança a segunda edição, que vai reconhecer boas práticas, tanto de organizações do terceiro setor, quanto de negócios sociais que estão atuando na erradicação da fome e na redução do desperdício. A gente vai conhecer os 6 vencedores no dia 3 de dezembro, vai ser um evento aqui em São Paulo, que desde já estão todos convidados, a gente também estende o convite via Canal Rural. E para divulgar, então, essas iniciativas são iniciativas que têm se demonstrado como alto potencial de impacto, escalabilidade, práticas que são isentas, então compliance, um due diligence super sério em relação a essas práticas, então também convidá-los a promover essas iniciativas depois da forma que for pertinente para cada um. E o segundo ponto é a gente ter vocês conosco na campanha contra o desperdício. A gente lançou agora em setembro uma campanha nacional, está aí nas televisões, Canal Rural tem sido também um parceiro apoiador nisso. A gente está tendo uma repercussão muito bacana, já mais de 40 reportagens sobre o assunto. Semana passada, para quem é São Paulino, São Paulo entrou em campo com o logo do Pacto contra a Fome, com essa campanha nas mãos. E a gente precisa fazer com que ela chegue em mais gente, porque é assim que a gente vai mobilizar a agenda pública, a agenda dos negócios e tornar a erradicação da fome um compromisso de todos nós. É esse convite que a gente faz hoje. Comida boa é na boca e não na boca do lixo. E a gente precisa juntos movimentar essa agenda pelo bem do Brasil e pelo bem também dos nossos negócios. Obrigada e ótima tarde a todos.